Alguém aqui teve aula prática de anatomia na escola? Sabe, daquele tipo que a professora de biologia faz a gente dissecar o corpo de um sapinho? Bem, aqueles minúsculos órgãos ficam muito sem graça quando comparados aos equivalentes colossais com os quais alguns animais gigantes estão equipados. Então pegue suas luvas de laboratório porque vamos lidar com alguns dos mais enormes olhos, línguas e... eu não sei bem o que é aquilo ali. Porque nós vamos conhecer os maiores órgãos do reino animal. Barriga de balão. Eu amo fazer um lanchinho, mas por causa disso eu estou ficando um pouquinho mais rechonchudo. Mesmo assim, eu fico satisfeito ao saber que o meu estômago nunca será tão grande quanto o da baleia azul. Esses grandalhões robustos têm os maiores estômagos de todos os animais. Sério, eles comem quase 4.000 quilos de comida todos os dias. Isso é o equivalente a comer 18.000 Big Macs. Isso pode parecer insano, mas faz sentido quando você percebe que as baleias azuis são as maiores criaturas que já existiram. Com 30 metros de comprimento, estamos falando de um animal do tamanho de um prédio de 10 andares. Como tal, seus estômagos também são compreensivelmente enormes. Não com uma nem duas, mas 3 câmaras para digerir tudo. E elas precisam de todo esse espaço porque as baleias azuis comem milhões de minúsculos crustáceos chamados krill todos os dias. Em vez de caçar criaturas mais difíceis e menos abundantes, elas podem facilmente consumir todas as calorias que precisam dessa maneira. Por outro lado, o ameaçador engolidor negro prefere adotar uma filosofia completamente oposta. Apesar de ter apenas 20 centímetros de comprimento, este peixe assustador faz jus ao seu nome, devorando presas 4 vezes o seu comprimento e 10 vezes a sua massa. E isso de uma bocada só. Para comportar essas refeições gigantescas, seu estômago pode inchar como um balão grotesco. Portanto, embora não seja literalmente tão grande quanto o estômago de uma baleia, ganha pontos importantes por ser de uma maneira bem desproporcional em comparação com o próprio peixe. Na verdade, essa barriga grande pode acabar sendo uma maldição. Veja só, esse peixe abissal vive em profundidades de cerca de 900 a 3.000 metros, mas os gases produzidos por toda a comida que ele consome podem tornar sua barriga tão flutuante que ele acaba sendo empurrado incontrolavelmente para a superfície e... morre. Uau, isso aqui é morrer pela boca. Lambida grudenta. Você sabia que nós, humanos, temos até 4.000 papilas gustativas em nossa língua? Sem elas, toda comida teria o mesmo gosto de uma tigela seca de cereais. Mas algumas das maiores línguas do reino animal são usadas para muito mais do que apenas saborear. Veja, por exemplo, o camaleão. A língua desses pequenos lagartos lambedores pode atingir o dobro do comprimento de seu corpo e ainda disparar como braços extensíveis para agarrar a presa no ar. Eles fazem isso facilmente porque essa linguona é coberta por um muco que é mais de 400 vezes mais pegajoso que a saliva humana. E eles podem impulsionar essas línguas para fora de suas bocas a quase 100 km por hora em 1/100 de segundo. Caramba! Supera isso, Lewis Hamilton! Mas a maior língua de todos os tempos pertence à baleia azul. Com impressionantes 3 toneladas, este fantástico órgão gustativo pesa o mesmo que um rinoceronte e também possui uma habilidade especial. As baleias azuis podem virar suas línguas colossais do avesso e engoli-las. Esse não é um truque para entreter os amigos, na verdade é uma maneira de aumentar o volume total de suas bocas para que possam colocar mais comida. Ela é gulosa. Mas isso pode levar a algumas cenas horríveis quando elas morrem. À medida que a baleia morta começa a se decompor, o gás que se forma em seu estômago pode inflar sua língua, fazendo com que ela se projete para fora da boca, como uma espécie de alienígena bastante bizarro. Eca, isso aqui é ter bafo de defunto. Os espertinhos. Às vezes, eu gosto de sentar e ficar refletindo sobre as grandes questões da vida. Coisas do tipo, como será que é ter sobrancelhas? E qual é o animal mais inteligente? Infelizmente, eu só sei a resposta para a última, e é você. Não você, mas você como ser humano. O cérebro humano pode pesar cerca de 1,5 kg. Embora isso não pareça muito, quando comparado aos nossos parentes biológicos mais próximos, os chimpanzés, os cérebros humanos acabam ficando bastante impressionantes. Apesar de nossos corpos pesarem apenas cerca de 1/3 a mais do que os deles, nossos cérebros são 3,5 vezes maiores que os cérebros dos chimpanzés. Na verdade, ao longo de toda a evolução humana, nossos cérebros triplicaram de tamanho, mas os especialistas realmente não sabem o motivo. É provável que eles tenham crescido à medida que nossas necessidades ambientais, sociais e culturais se tornaram mais complexas. Algo que também pode ser visto nas baleias. Cachalotes têm o maior cérebro em massa do mundo animal, pesando cerca de 9 quilos.
É 2,5 kg maior do que o de uma baleia azul, embora sejam, de longe, uma espécie bem maior. Isso porque a sociedade da cachalote é muito mais complexa do que a das solitárias baleias azuis. Portanto, seus cérebros cresceram para acomodar o poder de processamento mais elaborado que um animal focado em sociedade precisa para funcionar. E isso é muito legal. Mas se você deseja melhorar o desempenho do seu cérebro, por que você não clica nos botões para curtir e se inscrever? Tenho mais de 1000 vídeos de fatos incríveis para você aumentar o seu conhecimento em muitas vezes. Agora, voltando ao que interessa. A flor da pele. Ok, o seu cérebro é incrível, claro, mas não é o maior órgão do seu corpo. Pense bem, sem esse órgão, você não passaria de uma poça de slime no chão. Algum palpite do que eu estou falando? Acertou quem disse a pele. Ela é a barreira que mantém o interior e o exterior de seu corpo separados. E para fazer isso, ela precisa não apenas se estender por todo o corpo, mas também ser espessa o suficiente para fornecer proteção adequada. Nossa pele pode cobrir cerca de 2 metros quadrados, mas os tubarões-baleia é que têm uma pele realmente incrível. Além de cobri-los da cabeça às barbatanas, ela tem impressionantes 10 centímetros de espessura, aproximadamente a largura da mão de um adulto. Isso fornece isolamento nas águas frias e também protege de predadores famintos, que podem confundir o tubarão lento como um lanche fácil. Além disso, a camada externa é coberta por escamas super resistentes que se sobrepõem como uma armadura, tornando-a algo bem complicado de penetrar. Mas e quanto a algumas outras criaturas casca-grossa? Quero dizer, você já ficou acordado à noite imaginando quanta pele um T-Rex teria? Acho que provavelmente não. Mas não se preocupe, eu fiz alguns cálculos bastante complicados usando todos os dados disponíveis para fazer isso. Esse super predador extinto tinha até 12 metros de comprimento e 4 de altura, e usando isso como base, acho que eles poderiam ter uma pele monumental de 55 metros quadrados. Isso não é uma conta muito precisa, mas já dá uma ideia. E quanto a um dos maiores dinossauros de todos os tempos, o Barossauro? Quanta pele havia nesse monstro de 50 metros de comprimento? Bem, eu analisei alguns números ainda maiores e minha estimativa é cerca de 335 metros quadrados. Carambolas! Novamente, esta é uma conta muito grosseira, mas isso significa que apenas um barossauro poderia fornecer pele suficiente para cobrir todo o piso de uma grande casa com um carpete de couro de dinossauro. Ok, eu achei essa ideia mais legal de todas. Agora eu só preciso encontrar uma máquina do tempo. Óleo de fígado de tubarão. Já desejou ter o poder de se regenerar? Bem, então pode ficar surpreso agora. Isso é algo que você já faz. Seu fígado tem uma incrível capacidade de regenerar, mesmo que até 90% dele tenha sido removido. Isso é um montão. O fígado humano pesa pouco menos de 2 kg e é o maior órgão interno de nossos corpos. Mesmo assim, os tubarões frade nos superam bem. Pesando 1.250 quilos, seus fígados representam 25% do seu peso corporal. Puxa! Embora os cientistas ainda estejam descobrindo se os tubarões também podem se regenerar, sabemos que seus fígados gigantes são muito úteis para eles. Isso porque eles contêm altos níveis de esqualeno, um óleo composto de baixa densidade que ajuda os tubarões a manter a flutuabilidade neutra, o que significa que eles permanecem nivelados enquanto nadam. Sem ele, teríamos um sobe e desce de tubarões no fundo do mar. E Tubarão seria um filme bem diferente, já que os grandes tubarões brancos também têm fígados gigantes. Veja bem, assim como os ursos acumulam gordura abdominal para hibernação, muitos animais oceânicos também engordam e fazem isso para queimar a energia em longas migrações. E os grandes tubarões brancos armazenam esse combustível em seus fígados. Eles podem embalar mais de 750 kg de gordura extra para garantir um lanchinho durante a viagem. Assim como o tubarão frade, essa gordura os deixa com maior flutuabilidade. Ela também permite que eles mergulhem livremente em viagens longas, o que significa que podem flutuar para a frente e para baixo sem gastar tanta energia, planando como uma asa delta submarina. Quanto menos gordura eles tiverem em suas reservas, menos flutuantes eles ficam e mais rápida acabará sendo a sua descida. Isso é inacreditável, mas um tubarão de asa delta é uma ideia radicalmente assustadora. Órgãos peculiares. Até agora eu falei apenas sobre os órgãos que temos em comum com outros animais, mas veremos agora alguns órgãos únicos e que nós não possuímos.
Começando com as cobras corais azuis do Sudeste Asiático, que têm glândulas de veneno maiores que as de qualquer outro animal. Esses recipientes venenosos se estendem ao longo de 25% de todo o comprimento da cobra, o que significa que podem conter uma dose cavalar da substância. Mas se você está pensando que levar uma mordida de uma dessas cobras pode transformá-lo no próximo super-herói, é melhor pensar um pouco mais. O veneno da cobra coral azul contém caliotoxina, uma toxina tão potente que causa paralisia quase instantânea. Então, longe de algo como o Homem-Aranha, você seria no máximo o Homem-Lanchinho de cobra. Felizmente, as cobras corais azuis estão interessadas apenas em devorar outras cobras venenosas. Caramba, eu não me importaria em ter um par dessas glândulas. Seria uma excelente maneira de derrubar os canais concorrentes. De qualquer forma, se envenenar seus inimigos não é o seu forte, talvez a defesa escorregadia do peixe-bruxa seja mais a sua praia. Seus corpos têm nada menos do que 100 glândulas que produzem quantidades incríveis de gosma. Se os peixes se sentirem incomodados, eles secretam proteínas fibrosas através dessas glândulas, que se expandem em um tipo de muco transparente e pegajoso ao entrar em contato com a água. Ao criar essa barreira viscosa, o peixe-bruxa afasta os predadores e protege suas refeições de outros peixes famintos. Sim, se alguém lambrecasse assim a minha comida, eu também acharia melhor ir comer em outro lugar. Cutucada pré-histórica. Quem nunca sonhou em ter um cutucador bem grande? Você pode se divertir muito com ele, mostrando aos seus amigos ou humilhando seus inimigos. Mas nenhum cutucador chega perto do Quetzalcoatlus. Quero dizer, olha o tamanho desse bico. Hein? Do que você achou que eu tava falando? Bem, este predador pré-histórico voador viveu entre 66 e 100 milhões de anos atrás. E como era grande! Com uma envergadura entre 10 e 11 metros e um bico de mais de 2 metros de comprimento, este monstro tinha aproximadamente o mesmo tamanho de uma pequena aeronave. Mas os paleontólogos não conseguem chegar a um acordo sobre como ele realmente usava seu grande bico. Originalmente pensava-se que o Quetzalcoatlus voava perto da água e colhia seu jantar com colheradas, como se fosse um cereal de peixes. Mas em uma investigação mais aprofundada, um animal enorme arrastando o bico pela água encontraria uma quantidade gigantesca de resistência e precisaria de níveis impossíveis de energia para fazê-lo. Portanto, é muito mais provável que ele tenha usado seu bico para caçar criaturas menores enquanto caminhava pelo chão. Cara, imagina ser caçado por uma enorme girafa voadora com o maior bico que você já viu. Bom, acho que eu não vou conseguir dormir essa noite. Ossudo. Quando alguém diz órgão corporal, a última coisa que você pensa é no seu esqueleto. Mas nossos ossos são realmente órgãos. Eles permitem que você se movimente, protege órgãos vitais e produz medula óssea. Recentemente, os arqueólogos encontraram alguns ossos realmente impressionantes. Em 2019, um fêmur, que é o osso da coxa, de 500 quilos, foi descoberto na França, medindo 1,98 m de comprimento. Isso é mais alto do que a maioria das pessoas. Ele pertencia a um saurópode de 140 milhões de anos, um dos maiores dinossauros que caminharam sobre o nosso planeta. Então o bicho completo poderia pesar até 50 toneladas. Mas não venha me dizer que ele era um gorducho, ele apenas tinha ossos grandes. Em outro ponto do mundo, paleontólogos da Patagônia desenterraram outro osso de fêmur na Argentina. Desta vez, ele tinha o chocante comprimento de 2,5 metros. O monstro de 90 milhões de anos, dono dessa enorme descoberta, foi apropriadamente chamado de Argentinossauro. Ah, que metidos! Com base nesta única descoberta, as estimativas dizem que o dinossauro poderia ter por volta de 40 metros de comprimento e pesaria o mesmo que 14 elefantes. Mas um osso de argentinossauro no Museu de La Plata venceu os outros. Ele está incompleto, mas as estimativas dizem que se o osso inteiro estivesse lá, ele poderia ter um comprimento gigantesco de 2,60 metros. Caramba, então quer dizer que algo ainda maior deu uma mordida nele? Eu nem quero pensar nisso. Batidão. Se alguém lhe disser você tem um grande coração, isso pode significar que você é gentil e generoso. Ou talvez você seja uma baleia azul. Mesmo que os corações das baleias azuis sejam muito menores do que se pensava, havia até mesmo boatos falsos de que uma pessoa poderia nadar pelas artérias. Mesmo assim, eles têm mais de 1,5 metro de comprimento e pesam impressionantes 180 quilos. Isso é mais de 600 vezes o peso de um coração humano. Como as baleias não conseguem respirar debaixo d'água, quando mergulham por longos períodos, elas precisam conservar o máximo de oxigênio possível em seu sangue. Para conseguir isso, o arco aórtico do coração, que é a parte superior
superior da artéria precisa se expandir o suficiente para conter estupendos 120 litros de sangue a cada batimento cardíaco. Uma vez preenchido, ele libera lentamente todo o sistema circulatório, garantindo que todos os órgãos vitais da baleia sejam constantemente supridos com sangue oxigenado, o que significa que as baleias azuis podem diminuir seus batimentos cardíacos para apenas 2 batidas por minuto. Cara, isso é quase inacreditável. Tô falando de coração. Entranhas longas. Você gostaria de se enrolar em um fato bizarro? Se você puxasse seus intestinos e os colocasse em linha reta, eles teriam cerca de 7,5 metros de comprimento. Insanamente, isso é cerca de 4,5 vezes maior do que você. Mas se estamos falando comparativamente ao tamanho do corpo, os intestinos de uma vaca são 20 vezes mais longos do que elas. Com impressionantes 40 metros, eles têm cerca da metade do comprimento de um avião. Isso porque, como grandes mamíferos, as vacas precisam comer muita comida, cerca de 11 quilos por dia, e a maior parte é grama, da qual não é fácil obter nutrientes. Assim, por serem incrivelmente compridos, os intestinos das vacas fornecem uma área superficial maior para a grama passar e ir liberando o máximo de seus nutrientes. Você pode perceber isso quando compara os intestinos de uma vaca com os de uma baleia azul. Embora as baleias azuis tenham extraordinários 220 metros de intestino, o que equivale a cerca de 2 campos de futebol, isso representa apenas 8 vezes o comprimento total de seu corpo. O krill, apesar de minúsculo, é um pacotinho bem proteico para as baleias, por isso é absorvido mais rapidamente, sem a necessidade de intestinos longos. Nossa, quem mediu todos esses intestinos deve ter tido um trabalhão para fazer a limpeza depois disso. Super canudos. Se eu acordasse um dia com uma tromba de elefante de 2 metros de comprimento crescendo em meu rosto, minha primeira reação provavelmente seria de horror. Mas talvez essa seja a reação errada, porque esses narigões são muito mais do que estupendos farejadores. Uma tromba contém surpreendentes 40 mil músculos, enquanto todo o corpo humano tem cerca de apenas 600. Os elefantes podem tocar, provar, mover objetos, segurar até 9,5 litros de água e até sentir o cheiro da água a mais de 19 quilômetros de distância com suas incríveis trombas. Nossa, quer saber? Talvez eu queira ter uma tromba agora. Mas talvez o nariz mais notável pertença a um inseto muito menor que um elefante. Estou falando da mariposa esfinge de Morgan, uma mariposa excepcionalmente estranha que tem um órgão de sucção retrátil, conhecido como probóscide, que é inacreditavelmente 3 vezes maior que seu corpo. Com quase 30 centímetros, é tão grande que a mariposa tem que enrolá-la dentro da cabeça como um rolo de papel higiênico, ou não consegue voar. O objetivo dessa probóscide super longa é que a mariposa possa usá-la em uma flor específica chamada orquídea de Darwin, que tem uma câmara de néctar que fica 30 centímetros para dentro da flor. Em outras palavras, é a ferramenta perfeita para o lanche da mariposa esfinge de Morgan. Ao introduzir sua probóscide dentro da flor para beber o seu néctar, a mariposa acaba se esfregando nos órgãos reprodutores da planta, recolhendo pólen e colaborando para que ela se reproduza. Isso é polinização. Incrivelmente, nenhum outro inseto é capaz de realizar essas tarefas. Assim, as duas formas de vida dependem uma da outra para sobreviver. Mais ou menos que nem eu e o cara que vende sorvete. O número dourado. Sabe quando você tenta fazer xixi antes de uma longa viagem, mas não sente a menor vontade? Até que, então, de repente, com apenas 10 minutos de viagem, tudo que você quer fazer é ir se aliviar? Bem, é nessas horas que eu realmente gostaria de ter uma bexiga do tamanho da de uma baleia comum. Suas bexigas são tão gigantescas que podem produzir 1.000 litros de urina por dia, o suficiente para encher uma piscina de 3 metros por 1,80. Eita! Embora eu não queira nadar nisso aí, é importante que as baleias produzam tanto xixi. Na verdade, é ótimo para os nossos oceanos. Quando elas soltam esse pipi perto da superfície da água, a urina rica em nutrientes se mistura com a forte luz do sol e cria condições perfeitas para o crescimento de pequenos organismos como o fitoplâncton. Esses petisquinhos microscópicos se tornam alimento para toda uma série de animais marinhos, incluindo o krill, que a baleia come. Eu sou totalmente a favor do equilíbrio ecológico, mas isso é quase como preparar o jantar com seu próprio xixi. Em terra, os elefantes são os reis da brigada da bexiga, com seus sacos de urina medindo cerca de 60 centímetros de comprimento. Embora mais modesto que as baleias, os mijões de tromba ainda podem carregar cerca de 20 litros de líquido. Mas independentemente do que sua ex disse, o tamanho realmente não importa.
Veja só, todo mamífero que pesa mais do que um morcego médio leva cerca de 20 segundos para esvaziar o tanque por completo. Acho que esse é um número dourado. Mas por que raios isso é algo relevante? Bem, todos os mamíferos têm a mesma proporção entre o tamanho da bexiga e a largura da uretra, que é o tubo por onde urinamos. Quanto maior a bexiga, mais larga a uretra. E a largura da uretra determina o quão rápido podemos fazer xixi. Então todos fazemos xixi com a mesma vazão. No entanto, animais um pouco menores, que pesam menos que cerca de 3 kg, não são capazes de criar fisicamente força suficiente para produzir um fluxo. E ao invés disso, urinam pequenos glóbulos por um tempo um pouco mais longo. Bom para eles, eu acho. Então, da próxima vez que alguém demorar muito no banheiro e alegar que foi só um xixi, diga a essa pessoa que ela não deveria ter demorado mais do que 20 segundos. Dentões. A menos que você queira passar o resto da vida tomando sopa de ervilha com um canudinho, escove os dentes. Mas nem todos os animais precisam ser tão higiênicos. Você pode já ter ouvido falar dos narvais, esses lindos e maravilhosos unicórnios marinhos. Mas você sabia que o chifre de 3 metros que eles têm é, na verdade, o maior dente entre qualquer espécie animal existente? E ele nem serve para mastigar. Em vez disso, ele é preenchido com 10 milhões de terminações nervosas. Isso torna o enorme dente super sensível, o que significa que os narvais podem sentir com precisão pequenas mudanças na água ao seu redor e usar esse conhecimento para caçar suas presas. Embora seja o maior dente entre os animais vivos, o maior dentão que já existiu em criaturas vivas ou mortas pertencia a um animal bem diferente, o mastodonte. Esses grandalhões extintos eram essencialmente elefantes peludos gigantes que caminharam sobre a Terra até cerca de 11 mil anos atrás. Em 2007, um fóssil de mastodonte de 3 milhões de anos foi encontrado na Grécia, e seus dentinhos mediam mais de 4,5 metros de comprimento. No entanto, dente pode ser a palavra errada nesse contexto. Esta imensa presa de marfim era usada para procurar comida e lutar, não para mastigar. Mas você com certeza também não gostaria de mexer com a fera que possuía os maiores dentes de todos. Felizmente, ela também está extinta. Estou falando do predador marinho conhecido como Leviatã, cujo nome é inspirado no Leviatã bíblico. Datando de quase 10 milhões de anos, as presas deste poderoso mastigador tinham mais de 35 centímetros de comprimento, permitindo que o Leviatã fatiasse nacos de carne de baleias de 9 metros, tubarões e praticamente qualquer outra coisa que pudesse ver. Sim, aqueles dentes brancos e perolados eram realmente apavorantes. Olho grande. Muitas pessoas temem o que pode estar à espreita nas profundezas do oceano. E não é para menos. É no escuro da imensidão azul que habitam alguns dos predadores de olhos mais aguçados. O olho mais impressionante de todos, porém, é o da lula colossal. Este gigantesco navegante pode atingir comprimentos intimidantes de quase 14 metros e tem os maiores olhos de todos os animais. Em 2007, um espécime morto foi encontrado e seus olhos tinham 30 centímetros de diâmetro, mas os cientistas calculam que ele pode atingir o tamanho verdadeiramente enorme de 40 centímetros. Isso significa que eles são capazes de captar luz a quase 120 metros de profundidade. Embora os cientistas ainda não saibam exatamente por que os olhos da lula colossal são tão grandes, especula-se que pode ser para evitar cachalotes, suas predadoras, ou também para detectar presas distantes. Outros cefalópodes também compartilham a mesma característica. As lulas vampiro, embora tenham apenas 15 centímetros de comprimento, têm olhos com 1/6 do tamanho total do seu corpo. Então elas têm proporcionalmente os maiores olhos entre os animais. Isso porque elas vivem mais de 1 quilômetro abaixo da superfície, na escuridão total, então precisam de toda a sensibilidade à luz que puderem ter à disposição. Não sei, acho que se eu vivesse tão fundo, eu não gostaria de conseguir ver nenhuma das criaturas esquisitas que moram lá embaixo. Garras longas. Não sei você, mas eu sempre sinto uma coceira irritante no meio das costas que eu nunca consigo alcançar. Quem sabe se eu tivesse garras enormes, de 90 centímetros de comprimento, eu ficaria de boa. Garras como as do Therizinosaurus,
Os coçadores horripilantes desse enorme dinossauro são algumas das maiores garras que já existiram. Embora eles pareçam muito durões, afinal, quem não gostaria de ser que nem o Wolverine? A verdade é que essas garras imensas eram usadas apenas para puxar a vegetação das árvores. Agora dá para dormir tranquilo sabendo que se esse pesadelo de 5 metros de altura começasse a correr na minha direção, eu só teria que preparar uma salada rápida para tirá-lo do meu encalço. Já quando se trata de, você sabe, animais vivos, os tatus canastra têm a maior relação garra-corpo, com suas super escavadeiras chegando a 20 centímetros, quase um quarto do comprimento do seu corpo. Eles usam seus longos dedos para cavar tocas e invadir ninhos de cupins ou formigas e garantir o jantar. Você está mesmo me dizendo que as maiores unhas da natureza são usadas apenas para catar insetos e vegetais cheios de terra? Alguém diga à Marvel que eles entenderam tudo errado. Só pensa naquilo. Tudo bem, aqui está o momento que você e toda a turma da quinta série estavam esperando. Você não está nem um pouco curioso para saber qual animal tem o maior pacote? Sabe? Lá embaixo. Bem, adivinhe só, sou eu. Tá, ok, tudo bem. É mentira. Mas, sem surpresa alguma, o indiscutível rei dos penduricalhos é a baleia azul. Com mais de 3 metros de comprimento e 30 centímetros de espessura, eu diria que o Senhor Azul tem muito do que se orgulhar. E, pelo que parece, as orcas também têm muito orgulho de suas partes, e já foram vistas fazendo essa exibição peculiar acima da água para atrair uma parceira. Fala sério, preciso humilhar? Mas a criatura com o maior órgão reprodutivo em relação ao corpo pode ser bastante surpreendente. Sim, aquelas conchas artrópodes que você vê em todas as praias rochosas. Apesar de não ser móvel, uma craca ainda precisa acasalar. Para facilitar essa troca um tanto monótona, eles precisam ser capazes de se esticar e encontrar um parceiro sem realmente se mexer. Eles fazem isso com o seu órgão masculino, que pode crescer bizarramente até 8 vezes mais do que seu corpo. É como um homem de 1,80 arrastando algo tão longo quanto o letreiro de Hollywood atrás dele. Minha nossa! É tão grande que quando colocam a coisa para fora ao procurar parceiros em potencial, eles se descolam da rocha em que estão e correm o risco de serem arrastados pelo movimento do oceano. Apavorante! No entanto, existe um pequeno inseto bem dotado que vive sem medo. Vindo do sul da Europa, a proporção entre o pacote e a massa corporal do grilo tuberoso é a maior em todo o reino animal, com monstruosos 14%. Isso equivale a um homem de 86 quilos transportando mais de 11 litros de leite entre as pernas. A cultura dos grilos é bastante promíscua, então é sempre bom ter bastante coisa guardada para ajudar na sobrevivência de sua espécie. Caramba, isso parece super cansativo. Eu preciso tirar uma soneca só de pensar nisso. E por falar em descanso, acho que é a hora de dar um tempo ao meu cérebro gigante. Mas antes de ir, conta pra mim nos comentários qual desses grandes órgãos te deixou mais impressionado. Como sempre, obrigado por assistir e até a próxima!